Hoje eu vou trazer para você uma proposta diferente de vídeo. Mudei o cenário, que acredito que isso aqui vai me dar mais liberdade para poder gesticular e à medida em que gesticulo as ideias fluem com mais leveza. Você já deve ter observado, talvez a sua vida seja assim, que nós estamos hiperconectados. Ainda mais agora com esse monte de ferramentas que nós temos à nossa disposição. ChatGPT, a nova ferramenta de criação do Google, o VO3, o VGO3, se não me falha a memória. Enfim, existem inúmeras formas de fazer com que a gente permaneça conectado. E aí, no contraponto disso, que tem sido a proposta deste canal, algumas reflexões precisam ser feitas. E uma delas talvez se faça mais urgente. Eu estava aqui na leitura desse livro do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Este livro aqui, ó. Não sei se deu para focar, mas enfim. Que diz: favor fechar os olhos em busca de um outro tempo. Qual é a proposta desse livro? Aqui é muito pequeno. Incrivelmente, temos apenas 62 páginas nesse livro. Mas essas 62 páginas aqui têm um poder de reflexão profundo. Aqui no livro, ele traz uma reflexão que é muito salutar. Já vou começar aqui com uma frase que está aqui, ó, grifada. Vamos ver se consegue aparecer aí, ó. Favor fechar os olhos, que diz o seguinte: favor fechar fechar os olhos pressupõe um demorar-se contemplativo. A pergunta, eu já inicio esse vídeo com essa pergunta: qual foi a última vez em que você se permitiu contemplar alguma coisa? E quando eu falo contemplar, não precisa ser necessariamente contemplar os fenômenos da natureza, contemplar a lua, o sol, o amanhecer, isso também faz parte. Mas aqui, o pensamento ele é mais profundo. Byung-Chul Han ele tem uma característica muito bacana aqui, que é de trabalhar com os jogos de palavras. Ele traz palavras para o livro, que de forma literal tem determinados conceitos, mas aqui ele está trabalhando com esses jogos, de trabalhar conceitos variados. E essa frase aqui ela não é diferente disso. Ao convidar para fechar os olhos, ele não está nos convidando simplesmente para cerrar os nossos olhos e deixarmos de enxergar as coisas que estão à nossa volta. Não. Esse fechar os olhos é você se abster um pouco dessa grande carga de demandas que tem, né, sendo apresentado em nossas vidas. E nesse sentido, ele traz alguns desafios. Por exemplo, um deles nós podemos pensar, será que não seria esse um tempo do silêncio? E o silêncio traz consigo, e diferentemente do que a gente imagina ser o silêncio dentro desse contexto, a ausência de som, a ausência de ruídos, na verdade ele vai proporcionar que, ao nos colocarmos nessa perspectiva de silêncio dessas inúmeras demandas que a vida nos apresenta, grande parte como distrações, nós nos perceberemos. E isso se faz urgente. Isso se faz urgente porque não se tem dado mais tempo para perceber coisas que são simples. Por exemplo, perceber o gosto de um café da manhã quando se toma o café da manhã. E aqui eu falo da refeição café da manhã, né? Quando foi que você realmente parou para saborear? De repente um cafezinho para quem gosta de café, um pão de queijo para quem gosta de pão de queijo, ou um cuscuz, se você é do Nordeste e gosta de comer um cuscuz. Qual foi o momento em que parou para realmente saborear, estar presente nessa condição? Então, este capítulo, Tempo do Silêncio, vou pegar a bicicleta aqui, né, meu apoio de visão, porque eu estou com o meu roteiro aqui e vai facilitar a transitar nessas ideias. Então, esse tempo de silêncio, ou seja, é um momento em que requer coragem,
em que possamos nos recolher para nós mesmos. Como eu disse, esse aqui é um livro que coloca em suspensão tantas questões que são presentes no nosso dia, são presentes na nossa realidade, de qualquer pessoa, em qualquer condição que esteja. Proporcionar tempo para si, hoje está se tornando cada vez uma moeda mais cara. Nem é uma questão de luxo, né? Eu já disse aqui nos outros vídeos que estão, de alguma forma, parece até um desaforo. É como se dar-se a si mesmo uma parcela de tempo para refletir sobre qualquer coisa é uma espécie de afronta. Uma espécie de afronta a esse mecanismo de produção de alta performance e dessa cobrança que só nos sufoca. E aí a gente vai deixando de viver, vai passando pela vida, sem inclusive ter a capacidade de perceber quem está à nossa volta. E aí nós temos essa violência da aceleração. Tudo precisa ser acelerado. Comer precisa ser acelerado, o trabalho precisa ser acelerado, as relações são aceleradas. Está cada vez mais... Isso aqui vai me trazendo outros conceitos, por exemplo, Zygmunt Bauman vai falar sobre o conceito dos tempos líquidos, ou seja, dessa superficialidade de tudo, né, das relações, das vivências, não está distante. Byung-Chul Han se baseia muito na filosofia existencialista, né, na filosofia de Heidegger, mas não é só Heidegger, ele bebe da fonte também de Hegel. Então o pensamento ele vai dentro dessa construção de ideias. Talvez faça-se urgente, em vez de me manter nesse processo de acelerado que está sendo posto por inúmeros fatores da vida, uma maneira de manter talvez aqui a minha saúde mental, a minha saúde física, a minha saúde nas minhas relações, a saúde comigo mesmo, seja, ao contraponto disso, desacelerar. Oferecer a mim mesmo um momento de reflexão. E a reflexão, ela nos tira desse modo de vivência que é automático e nos devolve a capacidade de gerir ou ao menos termos consciência e escolher quais destinos queremos dar para a nossa vida, que é única. E aí fica aqui uma provocação. Você está realmente disposto a ofertar a si mesmo essa possibilidade de decidir naquilo que te compete, naquilo que você tem capacidade, quais são as escolhas que você quer fazer para a sua própria vida, independente de qual seja a área da vida? Se você é mulher e quer ter filhos, por exemplo. Estou levantando questões hipotéticas aqui que estão me surgindo, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Se você é mulher e quer ter filhos e ainda não tem, quais são os caminhos que você escolhe para que isso aconteça? Quais são as parcerias? Haverá parceria ou não? Será mãe solo ou não? Estou dando um exemplo de mãe, mas isso pode ser para você, homem, que procura um trabalho. Pode ser para você, adolescente, que ainda não escolheu qual curso quer fazer, né, na faculdade. Pode ser para você que está insatisfeito no trabalho e quer mudar de ramo. Pode ser para você que é CLT e quer ser agora autônomo. Entende que essas questões elas se encaixam em qualquer tipo de cenário? Porque elas falam a respeito da nossa vida e aquilo que nós escolhemos para isso. Então, nesse sentido, seguindo aqui o que o autor propõe nesse livro, que é potente, essa forma mecânica de viver vai gerando em nós aquilo que é um cansaço de si mesmo. Quantas vezes você já se deparou com um cansaço sem saber explicar de onde vem ou como acontece? Um exemplo prático. Passa o dia acelerado, cumprindo as suas funções diárias, as suas funções básicas da vida. Trabalho, estudo para quem estuda, dá conta da casa. E aí no final do dia você está tão cansado, tão cansada,
deita-se, vá dormir, mas parece que não consegue descansar e no outro dia está da mesma forma. A sensação é de que a noite passou rápido demais. Isso são frutos de cansaços que vão sendo acumulados, e esse cansaço eu não estou falando de um cansaço físico apenas. Em grande parte a gente está falando que é o cansaço do eu, o cansaço da própria existência. É esse cansaço que é gerado por essa condição de sempre nos manter conectados, mas estamos sempre conectados àquilo que não faz parte da nossa concretude em vida real. A gente está sempre conectado com aquilo que é efêmero, o que é trivial, o que é superficial. Então, o tempo todo aqui conectado na rede social, é o tempo todo tentando identificar como que deve ser a minha vida, né? Estou colocando em forma geral, é o tempo todo conectado aqui em como que eu devo me vestir, para quais lugares eu devo passear, que tipo de carro eu tenho que ter. E aí a gente vai perdendo a capacidade de olhar para a vida e de repente sentar, olhar para o que tem e talvez ser grato pelo que tem. Esse aqui eu estou deixando esse vídeo livre, eu não vou fazer corte igual fiz os demais, eu quero isso seja livre, as ideias vão brotando de forma livre. Isso aqui faz essa produção de pensamento, essa reflexão a respeito de permitir uma pausa para si. Ou seja, se você tiver a coragem de fechar os olhos por um tempo, e aí esse fechar os olhos não é como um movimento de fuga, não é como um movimento de evasão da vida, é como disse lá no início do vídeo, e aqui está na frase, pressupõe-se um demorar-se contemplativo. É provável que isso fará com que você tenha uma reconexão com o mundo sensível. E o que é o mundo sensível dentro dessa perspectiva? É justamente ter essa sensibilidade de perceber a vida nas suas singelezas. É perceber a vida naquilo que é simples. É perceber a vida, de repente, em um bom dia bem dado. É perceber a vida em um abraço afetuoso recebido. É perceber a vida em uma comida saborosa, é perceber a vida em de repente sentar e ter o prazer da conversa com o amigo, com o namorado, namorada, com o filho, com a filha, não importa. Porque no final das contas, o que temos mesmo é isso. É a nossa capacidade de interagir com os outros e qual é a qualidade que nós temos de interagir com as pessoas que nos cercam, com o mundo que nos cerca. Então, ao fazer isso, o Churran vai falar aqui algo que ele chama que é o tempo das coisas. As conexões estão vindo aqui. Qual é o tempo das coisas? Há um tempo passado, eu estou com 42 anos, quem é da minha faixa de idade, para mais ou um pouco para menos, vai perceber. Na década de 80, 90, até os anos 2000, as coisas não eram tão aceleradas como é o dia de hoje. Eu estou aqui gravando esse vídeo, daqui a pouco eu vou encerrar essa produção, lançar no YouTube e em tempos estará aí disponível para poder assistir e te provocar uma reflexão. Nesses anos não era assim. Nós não tínhamos sequer acesso à internet. As coisas demoravam-se um tempo e a gente tinha a capacidade de conviver com a demora, conviver com esse processo que era dado às coisas. Então, e isso fazia também relação à durabilidade. Quando eu falo o tempo das coisas, eu não estou falando só de objetos. Coisas aqui, como ele trabalha com jogos de linguagem, é colocado como qualquer possibilidade de experiência que o indivíduo possa ter com aquilo que ele tem acesso. Pensamentos, relacionamentos, a vida em si. Então, isso era estendido até mesmo para as relações. As relações eram mais duradouras, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, mesmo com os desafios que sempre existiu e sempre existirá em qualquer tipo de relação. Estou dando no exemplo da relação, mas era, por exemplo, com o trabalho. As pessoas permaneciam muito mais tempo no trabalho. Eu não estou colocando em questão qual era a condição de trabalho,
mas a relação de durabilidade da relação com as coisas. E que hoje se perdeu. Tudo é muito dinâmico, muito acelerado, muito líquido. E aí, nesse tempo de permitir-se a se colocar nessa reflexão, pode trazer, inclusive, a percepção de um ritual que o tempo precisa de ter. Um ritual para, por exemplo, comemorar um aniversário. Se você perceber bem, hoje os aniversários, as festividades, elas não são mais, em grande parte, realmente celebradas. Elas são celebradas com posts no Instagram, com as fotos que sobem rapidamente para as redes sociais. Então, a pessoa que está ali, por exemplo, comemorando mais um ano de vida, as pessoas que estão próximas, em grande parte, estão com seus telefones fazendo registro daqueles momentos, sem necessariamente perceber ou participar de forma mais inteira de uma comemoração de um aniversário, por exemplo. O mesmo se dá com o velório. O mesmo se dá com é tudo muito rápido hoje. Não se degusta mais nem a tristeza na hora de despedir de alguém, de um ente querido, por exemplo. É tudo muito acelerado. Morre-se à noite, na parte da manhã já está sendo enterrado. Então, observa só que até um ritual do tempo vai se perdendo quando a gente se mantém o tempo todo hiperconectado e ao mesmo tempo vazio. Então, nesse caso, o convite é para que você feche um pouco os olhos. Feche um pouco os olhos para o mundo. Feche um pouco os olhos nesse sentido de contemplar a própria vida, de contemplar a forma que tem vivido, de contemplar aquilo que gostaria de ofertar a si, o que não ofertou até o dia de hoje, de ofertar aos que estão com você na sua vida, independente de qual seja a qualidade ou a classificação das relações, um pouco mais da sua presença. O convite para fechar os olhos é nesse sentido, de voltar a conectar-se consigo mesmo de uma maneira que possa fazer com que você tenha mais sobriedade pela vida. Sobriedade em poder situar-se enquanto indivíduo pertencente a qualquer núcleo que pertença, a qualquer núcleo que esteja inserido, a qualquer um. Tenho aqui algumas dicas que podem, e aí eu vou chamar de micropráticas. Micro, porque são pequenas mesmo. Elas não vão exigir muito tempo e tempo elaborado. Uma delas, você pode, por exemplo, antes de dormir, escolha não mexer em nada, nem ler livros, nem mexer no celular, e fique pelo menos uma meia hora antes de dormir. Tente fazer isso. E fique pelo menos uns 5 minutos de olhos fechados. Olhos fechados nesse olhar contemplativo. Experimente, desafie-se a fazer isso. Outra prática, outra microprática muito importante é cerque-se de amigos que são mais verdadeiros, amigos que te façam crescer, amigos que te devolvam um olhar crítico e não só te encham de elogios, mas que apresentem para você situações da sua vida que talvez doa, mas que façam isso com carinho. Observe como que tem sido a gestão da sua própria vida e veja, de repente, o que você precisa, né? Talvez o que precisa é de uma ajuda profissional para poder se organizar dentro das suas emoções. E aqui eu falo de psicoterapia, aqui eu falo, de repente, de uma ajuda religiosa, se você é religioso, independente de qual seja. Mas o meu convite sempre é e sempre será essa a proposta desse canal. Aplique na sua vida reflexões que façam com que a ordem prática das coisas devolvam a você uma vida de mais qualidade, com mais leveza e com mais autenticidade. Se você ficou até aqui, eu agradeço muito a sua companhia. Clique no sininho,
né, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir isso, que precisa dessa reflexão e que possa contribuir com você ou com as outras pessoas de alguma maneira. Muito obrigado e até breve.